Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai responder aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo aí a parte de números complexos, tá? Essa aqui é a parte B dessa resolução que agora a gente vai fazer por PG, por progressão geométrica, né? Que dependendo da questão fica até mais fácil, tá certo? Nós vamos fazer por PG essa questão, tá bom? Eu vou colocar o link aí da questão anterior, da mesma questão, na verdade, resolvida da forma tradicional, tá bom? A questão que diz assim, ó, se I representa um número complexo cujo quadrado é igual a menos 1, determine o valor numérico da soma, não é? Então ele quer saber a soma de todos esses termos. Então a soma de uma PG vai ser a soma de todos os termos igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1, né? Estamos falando de uma PG finita aqui, tá certo? E aqui embaixo nós temos que vai ficar Q menos 1, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho que saber quantos termos eu tenho. Nesse caso, eu tenho 28 termos, tá bom? Porque começa do... Vamos fazer assim para você entender, ó. I elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 e assim por diante, até o 27. Mais esse 1 aqui, ó. Então, dá um total de 28 termos. Então, vai ser a soma de 28 termos. Quem é o meu primeiro termo? É o 1 vezes a razão. Professor, como é que eu calculo a razão de uma PG? Vai ser o A2 dividido por A1. De forma que a razão fica assim, o seguinte. Quem é o A2? O A2 é I. O A2 é I. Quem é o A1? 1. De forma que a razão fica simplesmente I. Perfeito? Então, você vai colocar aqui, ó. I elevado a quanto? Você tem o N, que é o número total de termos, ou seja, 28, menos 1. Tudo isso dividido por... Quem é a minha razão? A razão aqui é I menos 1, tá bom? E aí, por propriedade, você sabe o seguinte, quando eu tenho o I a 28, ou seja, você pega esse número I a 28, para resolver ele, você pega o 28 e divide por 4. A propriedade é dividir por 4, tá? Não inventa outro número. Então, 28 por 4 dá quanto? Dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Então, aqui vai ficar, na verdade, I 28 é a mesma coisa de que I elevado a 0, tá bom? Porque você aproveita aqui o resto da divisão. Então, fica I elevado a 28 é a mesma coisa que I elevado a 0. E quanto é I elevado a 0? Qualquer termo elevado a 0 dá 1, tá bom? Então, isso aqui bate certinho. E você vai ficar o seguinte, que a soma dos 28 termos é igual a 1 vezes quem é I 28, 1 menos 1. Tudo isso dividido por I menos 1. Então, fica a soma dos 28 termos, vai ficar 1 vezes 1 menos 1 é 0, sobre I menos 1. E 1 vezes 0 é quanto? 0 sobre I menos 1. Se eu tenho 0 dividido por qualquer coisa, dá exatamente 0. De forma que a soma desses 28 termos é exatamente 0, igualzinho à questão que nós fizemos do modo tradicional. Eu vou colocar aqui na sequência para você assistir por lá, tá bom? Forte abraço e até a próxima resolução. Valeu!